Bom dia, uma pergunta que me fizeram foi por que eu resolvi escrever esse livro aqui, Impérios Coloniais. A principal razão para eu querer escrever esse livro foi para combater o mito das colônias de exploração e de povoamento. Como é notório, acho que todo mundo aprendeu isso na escola, se é ensinado erradamente que haviam dois tipos de colonização, de exploração e a de povoamento. A de povoamento foi feita pelos bondosos ingleses, principalmente nas 13 colônias. E as de exploração foram feitas pelos malvados povos ibéricos, portugueses e espanhóis, no Brasil e no resto da América Latina. Essa visão, que triunfou, infelizmente, ela é nefasta. E por isso que eu resolvi escrever o livro, para combater essa visão. E por que ela é nefasta e ela é pior do que pode parecer? Porque ela nos leva a ter visões erradas além desse tema. Porque ao acreditar nela, por exemplo, pensando nas colônias de exploração, nós vamos levar a um raciocínio marxista de opressores e oprimidos, que é um conceito completamente errado, e um conceito que, desse conceito de colônia de exploração, acaba se entendido, de forma errada, acaba fortalecendo o marxismo e as interpretações erradas marxistas de história, de opressores e oprimidos, e o materialismo dialético marxista, que é totalmente errado, criminoso e absurdo. Então essa tese de colônias de exploração é muito compatível com a visão marxista, haja vista o trabalho nefasto que o Caio Prado Júnior fez na nossa historiografia. Então, só por essa razão já valeria a pena combater essa lenda. Outro fator, igualmente nefasto, leva os brasileiros a desgostar de sua própria história e de ver as causas do problema em local errado. Ou seja, todo mundo sabe que o Brasil é um país pobre, violento, com vários problemas. E ao estudar, ao acreditar que aqui foi uma colônia de exploração, leva a culpa para Portugal, leva as causas desses nossos problemas para outro lado, enquanto os nossos problemas têm outras causas e não a colonização portuguesa. Então desvia o foco dos problemas, desvia o entendimento das causas, e aí nós nunca vamos conseguir solucionar os nossos problemas. Então o brasileiro fica com ódio do seu passado, não entende bem a sua história e não entende as causas de que o Brasil é pobre. Já vi uma coisa que já bloqueia muito essa visão errada, é só estudar o Segundo Reinado, na época de Dom Pedro II. Na época de Dom Pedro II, proporcionalmente à época e comparativamente a outros países, o Brasil estava bem. O Brasil poderia ser considerado um país desenvolvido. Então não haveria o que pensar no Segundo Reinado numa suposta herança maldita portuguesa, porque as coisas iam bem no reinado. No Segundo Reinado, os problemas do Brasil começaram com a República e foram agravados depois com Getúlio Vargas. Só nós vemos como pelas fotografias, não precisam acreditar em mim, pelas fotografias da São Paulo antiga, do Rio de Janeiro antigo e de outras cidades antigas, como o Brasil era mais limpo e como o Brasil era mais bonito no começo do século XX. E como as coisas pioraram de uns 60 anos para cá, vendo em vista a desorganização das cidades, favelização, construções horrorosas que surgiram, as cidades do Brasil foram simplesmente destruídas nos últimos 60, 70 anos. E as fotos provam o que eu estou dizendo, não precisa acreditar em mim. Só ver fotos do Rio de Janeiro antiga, do centro de São Paulo antigo, que aí nós vamos ver que nós vivíamos no outro Brasil, vivia-se no outro Brasil. Também testemunhos de pessoas mais velhas, que era um outro Brasil que se vivia nos anos 20, anos 30, anos 40. Então, é uma lenda que os problemas do Brasil venham dessa colônia de exploração. Não tem nada a ver, os problemas do Brasil são relativamente mais recentes. Vem com essa maldita república e com o maldito governo do Getúlio Vargas, que destruíram o Brasil. Se o Brasil tivesse mantido
uma monarquia, mantido determinados princípios hierárquicos, aristocráticos, tivesse mantido determinadas visões de mundo, o Brasil estaria bem melhor hoje em dia. Então, essa é outra razão para se abandonar o conceito de colônia de exploração. E agora, vendo sob o lado da colônia de povoamento, que é uma mentira, esses dois conceitos têm que ser completamente eliminados. É um conceito rasteiro de definição, fruto de uma visão equivocada do século XIX, principalmente de um francês anglófilo chamado Leroy Beaulieu, que ele era fascinado pela Inglaterra e tinha preconceito contra os povos ibéricos. Então, só por causa disso, já daria para abandonar o trabalho. E essa dicotomia falsa entre colônia de exploração e de povoamento. E aí, pensando do lado errado, né, dessa visão de colônia de povoamento, leva as pessoas a endeusarem os ingleses e o mundo anglo-saxão, e endeusarem o protestantismo liberal inglês e as visões capitalistas inglesas também. Então leva a pessoa para pensar ainda em outro erro. Numa leva para a pessoa pensar no marxismo, e por outro lado leva para a pessoa pensar no conservadorismo inglês, o liberalismo inglês, o capitalismo inglês, seja o nome que se for dar às maravilhas que as pessoas acham que foi a Inglaterra. Então, vendo a colônia de povoamento, olhando para as 13 colônias, que seria supostamente o grande exemplo de povoamento, nós vemos que é uma mentira escandalosa, já que era de se esperar que no começo da civilização, da colonização inglesa lá na América do Norte, fossem instalados hospitais rapidamente, né? Logo depois do início da colonização, como foi feito no México, como foi feito no Brasil. Não, lá os hospitais surgiram só 100 anos depois. Ué, que diabo de colonização de povoamento que estabelece hospitais mais de 100 anos do início da colonização? Já começa a ficar estranho. E depois, a dizer que a administração das 13 colônias ficava a cargo de um Ministério do Comércio e da Agricultura. Então fica muito longe da ideia de povoamento. Então são fatos que corroboram que não havia essa visão, não havia essas colônias de povoamento, de exploração, tudo mentira. E nós vemos um documento no Brasil que é o desejo inicial dos portugueses, quer na Carta de Pero Vaz de Caminha, quer nos documentos de Tomé de Souza. O objetivo principal era trazer a civilização para os nossos índios, que tinham hábitos absolutamente selvagens. E depois, os espanhóis tinham os mesmos objetivos. Os espanhóis desmobilizaram o Império Azteca, que fizeram muito bem, e lá instalaram uma civilização católica, instalaram universidades, instalaram hospitais, instalaram outras entidades caritativas. Lembrando que aqui no Brasil havia uma tríade de entidades caritativas: Santa Casa de Misericórdia, as Irmandades Religiosas e as Ordens Terceiras. A Santa Casa de Misericórdia, fundada em Portugal, é simplesmente a entidade de mesmo estatuto, já que ela tem o mesmo estatuto no mundo inteiro, mais difundida no mundo, no espaço e no tempo, já que dura mais de 500 anos. Então, como é que os portugueses tinham uma visão exploratória de mundo se eles fundaram uma entidade caritativa que é propriamente a marca portuguesa, né, a Santa Casa de Misericórdia, espalharam para o mundo inteiro? É uma contradição completa dizer, conceituar colônia de exploração para o empreendimento português, eles terem a entidade caritativa de mesmo estatuto mais difundida no mundo inteiro. Então, já começa um problema sério. E não tem esse equivalente no mundo inglês, né? Não tem isso no mundo inglês. Se diz que as 13 colônias gostavam muito de fomentar escolas, depois universidade e tal, só que só para os brancos, né? Se esquece que negros e índios eram apartados dessa educação. Então, todos os índios supostamente bons de alfabetização nas 13 colônias são completamente distorcidos, porque não levam em conta índios e negros, né? É simplesmente um dado racista que só voltado para os brancos, né? Então, ao nós vermos todas essas mentiras que as escolas contam, querendo ora incutir uma mentalidade marxista, ora uma visão liberal inglesa de mundo, me levou então a escrever esse livro, né, que eu desmistifico, exponho as mentiras
desse modo de pensar errado, colônia de exploração e depovoamento. Não passa de uma lenda, de um mito, e quem acredita nele acaba tendo uma visão errada de mundo e só atrapalha o Brasil, né? E a análise das causas porque o Brasil é pobre hoje. E lembrando a todos, semana que vem, do dia 28 ao dia 30, eu farei a semana Impérios Coloniais, totalmente gratuito, e será feito no meu canal do YouTube. A primeira live terá o tema de te ensinar o tudo errado sobre as colonizações, que eu comentarei sobre o mito da colônia de exploração e povoamento, pirataria, mito do bom selvagem, etc. A segunda live será Aprenda sobre a verdadeira colonização, que será focado mais no mundo ibérico e quais eram os reais objetivos dele na América e em outros locais. E por fim, a terceira live do dia 30 terá o tema Entenda a real importância da colonização. E por que é importante, principalmente os pais, saberem as reais causas da colonização, como é que foi realmente, para poder ensinar isso para os seus filhos, ou para poder corrigir o que eles estão aprendendo errado em alguma escola que eles estejam matriculados, e também para a própria pessoa, né, para a vida dela. Para participar, é só clicar no link abaixo, se inscrever nessas lives e também no nosso grupo de WhatsApp. Muito obrigado. Então, se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.